noite! Boa noite! Boa noite, dona sumida! Ai, tia Erika! Tudo bom? Você melhorou? Não fala assim que eu tô sumida, que eu fico triste. Só Você Deus sabe como eu queria ter vindo na EBF. Não consegui, tia. É verdade, você ficou bem doente, né, Bia? Fiquei, mas eu assisti tudo lá de casa. Ai, que bom. Você gostou do EBF? Gostei muito, foi muito divertido, muito legal. Ai, devia ter trazido meu chapéu hoje pra eu mostrar fiz, que eu participei. Isso mesmo, eu fico feliz que você conseguiu participar, viu, Bia? E quem ficou doente hoje foi o Zé. Pois é, tá quieto por aqui, né? Por que será? Porque infelizmente o Zé também ficou doente, que nem você. Ai, Você ficou com dor de garganta? Fiquei. Ficou rouca? Aham. O Zé também, pessoal. Gripada. Então o Zé não veio hoje porque ele está sem voz. Você pode imaginar, Filó, o Zé sem voz? Filó? Filó não, Bia. Não, que eu não consigo imaginar. É uma coisa que não dá então, pra imaginar. Vocês podem imaginar como que o Zé está sem voz? O Zé, ai, gente. Ele deve estar sofrendo. Ele deve estar sofrendo muito. Bom, já quero mandar um beijo aqui pra Andréia. Eu vou falando aí, Bia, e você vai mandando um beijo, tá? Tá. Então lá pra Andréia e pra Alexia, em Garapava. Um beijo pra Andréia e pra Alexia. Um beijo pro Heitor Machado. Um beijo pro Heitor Machado. Pra Esther, pro Davi. Davi. Tia Jana. Olha quem tá aqui hoje, o Matheus Leodoro. Um beijo, Matheus. O Matheus é lá do terceiro ano. Um beijo, Matheus. Um beijo, Matheus. Um beijo pra você e pra Ana Vitória, viu? O Arthur tá aqui hoje também, o Arthur Castilho. Um beijo, Arthur. Um beijo pro Arthur. Olha, tem gente lá da Bahia, pessoal. O Daniel e o André, lá na Bahia. Nossa, assistindo a gente. Um beijo pro André, então, pro Daniel. Deixa eu ver quem tá. A Esther, Dara e a Pietra. Essas estão sempre. Um beijo pra Esther. Olha quem tá aqui também, lá dos Estados Unidos, o João e a Carol. Dos Estados Unidos? Um beijo pro João, pra Carol. Um beijo pro João e pra Carol. E pro Isaías Serafim. Isaías, hoje o Zé não vai te chamar de Serafim. Hoje o Zé tá, pra quem não viu eu falando, o Zé tá sem voz. Por isso que ele não veio aqui para participar da nossa live hoje. Bom, mas graças a Deus estamos aqui. Estejam aí orando por nós, por nossa família, né? Todos nós aqui em casa ficamos um pouco doentes também. Mas graças a Deus, Deus tem cuidado sempre, né? Tem nos dado força. E é bom ver mais pessoas entrando aqui. Um beijo, Maristela. Tá, a Amanda, olha quanta gente que tá lá com a Maristela, ó. A Amanda, a Gabriela, o Guilherme, a Luária e a Jamília. Um beijo para todos vocês, então. Gente. Um beijo, Deus gente. abençoe. A Bia não é a irmã gêmea da Filó, a Bia é prima da Filó, né? Isso, prima, né? A priminha da Filó. E ela sempre aparece aqui, mas ela também ficou doente bastante dias, né, Bia? Sim, Bia, você teve que tomar injeção? Não, ainda bem que não. Ainda bem que Só não, fiquei né? deitadinha e descansando. Tomou bastante água. Sim. E aí a voz voltou logo, né? Já dá pra cantar hoje? Dá. Ai, que bom. Então a Bia vai cantar comigo. Vamos lá, pessoal? Vamos orar então, né? Primeiro, vamos orar. Você pegou corona, Heitor? Sério? Eita. O Heitor tá me falando. Oi, Carol. Oi, Lulu. Sério, Heitor? Mas você tá bom, né? Você já sarou? Nossa, que coisa, não fiquei sabendo disso. Vamos orar, então? Vamos agradecer a Deus que tem sempre cuidado de nós, tem nos dado vida, tem nos dado saúde, e tem nos protegido, e tem dado tudo que a gente precisa e muito mais, não é verdade? Sim. Vamos agradecer ao nosso Deus, então. Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para a oração. Nós oramos, nosso Deus e nosso Pai, pelo seu cuidado conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem nos dado vida, saúde e o privilégio de poder servir ao Senhor. Obrigada por cada criança que está já conectada. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma delas, de cada adulto também. E que o Senhor possa nos dar uma boa tarde de aprendizado na palavra do Senhor.
Abençoe, ó Deus, cada um, ajude que outros ainda possam entrar. Oramos pela saúde de todos nós, ó Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos fortificando e usando as nossas vidas para a tua honra e tua glória. Oramos pela saúde também do nosso presidente, pelo nosso país, ó Deus, que o Senhor esteja no comando de todas as coisas. E em especial, ó Deus, oramos pela saúde do pastor Jaime, o pai da nossa coordenadora Sharon. Que o Senhor esteja agora com ele, ó Deus, colocando também suas mãos sobre a sua saúde, dando sabedoria para os médicos para o tratamento que ele precisa. E que o Senhor esteja consolando, ó Deus, o coração da dona Sharon e de todos os familiares que estão longe dele agora. Em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de falar antes para vocês, eu gostaria que todos vocês estivessem hoje, amanhã, o tempo todo orando pelo pastor Jaime. O pastor Jaime foi o pastor fundador do Colégio Batista, do nosso colégio aqui, do nosso coração, né, onde a gente estuda, e a maioria de vocês que está aqui na live, né, são do colégio. O pastor Jaime foi o fundador, então, ali do colégio, né, junto com a dona Cidinha. Ele é o pai da dona Sharon, né, a nossa coordenadora, sua professora de inglês. A dona Sharon Nunes, né? O Zé brinca com ela, Sharon Stones. E ele ficou muito doente esses dias, não é de corona, tá? Foi uma outra doença, uma doença na pele, mas que também atinge o organismo. E infelizmente hoje ele precisou ir para UTI, né? Que é a unidade de terapia intensiva. E para dona Sharon é muito difícil, né? Ele tá lá nos Estados Unidos, ela tá aqui no Brasil, tá aqui em Ribeirão. Então vamos orar que Deus dê sabedoria para os médicos fazerem o melhor tratamento para a vida do pastor Jaime, que é um servo de Deus, um homem de Deus. Graças a ele, né, a igreja ali onde tem a escola foi fundada, foi ele que começou aquela igreja que a gente vai, né, quando tem o culto da escola. E vamos orar então pela saúde dele e também que Deus ajude a dona Nancy, a esposa dele, a dona Sharon, os outros filhos, né? E que Deus esteja, então, fazendo uma grande obra na vida dele. Posso contar com a sua oração pela vida do pastor Jaime? Pela saúde dele? Sim. Coloca um amém aí ou um sim para eu saber que você vai orar e anota lá no seu caderno. Ah, lembra do seu varalzinho da oração? Coloca lá daqui a pouco um papelzinho escrito lá, saúde do pastor Jaime e a família da coordenadora ou da professora Sharon. Amém? Obrigada aí você que já respondeu um amém. Deus abençoe vocês. Então vamos lá, bem animados. Nós vamos cantar Se Desejas Ir para o Céu. Quantos caminhos tem, Bia? Só tem um caminho, só um caminho, esse caminho é Jesus. Oi, Laísa, tudo bem? Um beijo para você. Laísa, você não vai acreditar, ela tá perguntando cadê o Zé. O Zé tá doente, Laísa, o Zé tá sem voz, não tá saindo nada hoje da voz do Zé. E aí, como ele não consegue ficar quieto, ele achou melhor ele não vir na live. Ele tá assistindo a live lá da casa dele, tá bom? Então, o Zé tá doente, mas se Deus permitindo, se ele melhorar, amanhã à noite ele estará aqui. Obrigada a você que já falou que está orando pelo pastor Jaime. Deus abençoe vocês. Bom, o Zé ia perguntar uma coisa, Bia. O que ele ia perguntar? Que tom que é? Que tom que é a música? Em Ré. Vamos cantar então? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Animados. Se desejas ir para o céu, só há um caminho, só um caminho, e este caminho é Jesus. Leia na Bíblia suas palavras, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu desejo ir para o céu, já sei o caminho, sei que o caminho é Jesus. Eu o aceito e sei que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao
pra vovó Dalva, pro Beijo. vovô João. E um beijo pra dona Cleusa, lá de Franca. Deus abençoe, irmã Cleusa. Bom ver a senhora aqui, viu? Muito bem, agora a gente vai cantar Cristo tem amor por mim. A gente cantou na terça-feira na nossa live. Vamos lá? Hoje nós vamos cantar as 3 estrofes. Essa música que a gente está cantando agora, eu acabei não colocando a letra, me perdoa, mas ela é o hino 542 do cantor cristão, tá? Então, se você tem um cantor cristão aí na sua casa, ele tem 4 estrofes, a gente vai cantar 3. É o hino 542 do cantor cristão. Um beijo, Duda! Estrofe, ó. Sim, Jesus comigo está, ao meu lado e levará. Para onde que ele vai nos levar, Bia? Quando Jesus voltar para o céu, afinal, ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Então, se você já foi resgatado na cruz pelo Senhor Jesus Cristo, um dia ele vai te resgatar, ele vai te levar, Amém. Ele vai te arrancar, vai te levar lá para o céu, para ficar perto dele, amém? Amém. Muito bem, a gente vai falar sobre isso nas próximas lives. Então vamos lá. Sim, Jesus comigo está, ao meu lado e levará. Vamos lá? Sim, Jesus comigo está, ao meu lado e levará. Afinal, ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Ai, que saudade do Zé falando no Salvador. Saudade dele na segunda e na terça. Isso aí, né? Vamos cantar de novo essa parte? Sim. Vamos lá, sim, Jesus comigo está. Sim, Jesus comigo está, ao meu lado e levará. Afinal, ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Amém. Ai, a Bia acabou fazendo aí. Tô honrando, Zé. Eu tenho uma novidade pra vocês hoje. Tem uma novidade. Aí o Diego tá acompanhando ali no Instagram. Se tiver alguém no Instagram, vai poder participar também. Hoje, depois da história, logo depois da aula, agora, a gente vai ter um pouquinho de pergunta e resposta, igual no IBF. Ai, que legal! Certo, Bia? Certo. Então, Bia, enquanto eu conto a história, você anota as perguntas aí, tá? Você presta atenção. Tá, vou anotar uma Você anota algumas aí, eu anoto outras. E você presta atenção na história, então, que a hora que eu terminar, a gente vai fazer uma pequena competição aí sobre, então, algumas coisas que a gente aprendeu na live da terça-feira e agora, tá certo? Então, para quem perdeu na terça, eu vou dar uma rapidinha, assim, uma revisão. E aí a gente entra na continuação hoje. Beleza, pessoal? Então vamos lá, prestando bastante atenção aí, hein?
todo mundo prestando bastante atenção. Hoje eu aproveitei a casinha do Zé para guardar o lugar da história. Antes da gente começar a história, nós vamos falar um versículo que eu sempre falo ele aqui, provavelmente você já até decorou, mas eu quero que você hoje repita. Então eu falo, Bia, e você repete junto com as crianças, tá? Tá bom. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. sendo nós ainda pecadores. Vamos de novo, então? Eu falo, você repete com a Bia, bem alto aí na sua casa, tá? E alguém aí, alguma das crianças escreve só a referência aí, Romanos 5:8, tá bom? Vamos lá, então. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Todo mundo repetindo com a Bia, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. sendo nós ainda pecadores. Que verdade, né, Que Bia? lindo, Tia Erika, esse Deus, ele versículo. prova o seu amor. Que jeito que ele prova? Em que Cristo morreu por nós. Ele deu Jesus morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores, tá Muito vendo? bonito esse A gente ainda não versículo. era nada de bom e mesmo assim Jesus morreu por nós. Isso tem tudo a ver com a nossa história hoje. Então todo mundo agora, obrigada a todos vocês que escreveram Romanos 5:8, muito bem. Mas agora a gente vai parar a conversa no chat. Isaías perguntou qual aula que é da Nilda. Lembra a história da Nilda que a gente começou na terça-feira? E agora todo mundo vai ficar quietinho no chat para que você possa prestar bastante atenção na aula. Ah, essa semana, para quem é do Colégio Batista, eu já vou mandar uma tarefinha, tá bom? Para vocês. Dos 2 Tem que capítulos da prestar Nilda. atenção então, Isso, gente. mas depois da aula a gente vai ter uma competição aqui. Eu e a Bia vamos fazer a competição com vocês. Isso aí. Vamos lá, então. A Nilda era uma menina que morava na Argentina, tá? No país vizinho aqui do Brasil, na Argentina. Eu tenho muita vontade de conhecer a Argentina. Você também, Bia? Ai, eu sim. Eu tenho muita vontade de conhecer Buenos Aires, que é a capital da Argentina. Já estou estudando espanhol. É mesmo? Fala alguma coisinha em espanhol. Eu estou hablando um pouquinho de espanhol. Ai, que bonitinho! Eu quero muito ir à Argentina. Que bonitinho! Oi, Ana Clara, seja bem-vinda na nossa live. Um beijo pra você, ó. Manda um beijo pra Ana Clara. Um beijo, Ana Clara. Manda um beijo em espanhol. Muitos beijos. Ah, Muitos beijos. gente, a Bia tá afiada mesmo. Ai, tá eu vendo? gosto. Ixi, agora aguenta, hein? O Zé falando inglês e a Bia falando espanhol. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que dar um jeito na vida aqui, Aprende né? outra língua aí também, Tia Erika. Ah, eu já sei uma outra língua, música. Ah, sim, não vai. E música é uma linguagem universal. Mas vamos voltar aqui para a história. Vamos lá. A Nilda morava na Argentina, numa região, deixa eu achar o mapa aqui, ó. Numa região no norte da Argentina, que é o mapa da Argentina. Essa região aqui em cima, aqui, ó, chamada Chaco. Tá bom? Ela morava em uma região bem Chaco. quente ali da Argentina. Apesar que a Argentina é um país mais friozinho do que o Brasil, porque já tá mais lá no sul, né? E a Nilda, quando ela nasceu, naquela época, essa história é verdadeira, tá? Eu falei isso terça-feira. Essa história talvez tenha acontecido há 50, 60 anos atrás. Não, eu nunca contei a história da Nilda na igreja, tá, Duda? Eu nunca contei. E essa história aconteceu há uns 60 anos atrás, mais ou menos, tá? Não tem uma data certinha. E naquela época, infelizmente, nem todas as crianças tomavam a gotinha, né? O Zé Gotinha lá, a gotinha contra a poliomielite, ou chamada paralisia infantil. Então, ela teve paralisia infantil. Então, ela tinha um problema na perna e no braço. Ela arrastava uma perna, a perna não tinha um movimento normal, e nem o braço. Então, ela ficou ali um pouco paralisada. E também naquela época, não era costume, nem infelizmente, muito infelizmente mesmo, uma criança que às vezes tinha algum problema físico, né, como a Nilda tinha ali na perna, ela não se locomovia direito e não movimentava o braço direito, então ela não ia para a escola. Então ela tinha 12 anos, ela cuidava de
8 irmãos com 12 anos. Olha que responsabilidade que ela tinha. Quanta Ela criança! cuidava, inclusive, de um bebezinho, porque a mãe dela era lavadeira. A mãe dela lavava roupa. Então, a mãe dela ia cedinho na casa das pessoas e ficava o dia inteiro lavando roupa. E a Nilda que cozinhava e que cuidava de todos os irmãos. E ela não ia para a escola. E por causa de tudo isso, ela era muito, muito, muito triste. Muito triste mesmo, porque ela não podia brincar, ela não tinha amigos. E além de tudo, eu esqueci de mostrar aqui, só pra você lembrar. O irmãozinho dela, esse aqui, ó. Tinha um irmão Esse aqui, que ó. ficava perturbando ela. É esse que eu tô mostrando aqui, ó. O Pedro, ele era terrível. Ele batia nela com uma varinha, saía correndo e ficava assim, né? A Nilda não me pega, a Nilda não me pega. Porque ele sabia que a irmã dele não podia correr. E ele batia nela, ele atormentava, ele jogava as coisas nela, ele humilhava a Nilda e ele saía correndo e ela não. Ele praticava eu falo que não é bullying, né? Maldade. Ele fazia muita maldade com a Nilda, muita mesmo. E ela ficava muito triste com isso. E ainda ela tinha que fazer todos os afazeres de casa. Então eu até falei isso pra vocês, que não é ruim a gente ajudar em casa, de jeito nenhum. Toda criança tem que ajudar. Vocês já podem arrumar seu quarto, arrumar a cama, guardar os brinquedos. Às vezes ajudar a cuidar do irmãozinho menor. Com certeza a gente deve ajudar, porque o trabalho é digno. Foi Deus que inventou o trabalho, não foi o pecado que inventou o trabalho. O trabalho existe antes do pecado, né? Adão já cuidava do jardim do Éden antes mesmo dele cair em pecado. Então o trabalho, ele é bom, porém, uma criança de 12 anos ter que ter responsabilidade para tudo isso, aí também já não tá certo, né? Então ela sofria muito, porque ela via as crianças brincando, ela via as crianças indo para a escola e ela não podia ir, ela não sabia ler, ela não sabia escrever. E ela só cuidava da casa e das crianças e ainda era atormentada pelo Pedro. Mas um dia, tudo vai mudar na vida dela, porque ela recebe a visita de 2 missionárias, a dona Elva e a dona Eunice. As duas desceram da casa lá de cima do morro para fazer um convite para Nilda. Você lembra que convite que ela fez? Você lembra, Bia? Você não estava aqui terça, né, Bia? Não tava. Ela fez um convite para a Nilda ir na classe de Boas Novas, na escolinha, né? E a Nilda pensou, mas que escolinha? Eu não vou em escola nenhuma, eu não posso ir na escola. Na verdade, não era uma escola. A gente chama isso aqui no Brasil de classe de Boas Novas. Era uma classe onde alguém contava uma história bíblica. Por que classe de Boas Novas? Porque o evangelho são as boas notícias. São as boas novas de Deus para nós. E elas chamaram então a Nilda, mas a Nilda deu um monte de desculpa, falou que não podia ir, porque a perna não andava direito, ela arrastava a perna, e que também ela tinha que cuidar dos 8 irmãos, e quem que ia ficar com eles, e um monte de outras coisas. Aí elas falaram, não, você vem, você vai devagarzinho, andando, você traz os seus irmãos, a gente quer muito que você... E elas falaram assim, ó, você precisa ouvir sobre alguém que ama você. E a Nilda pensou na hora, ninguém me ama. Como assim alguém vai falar que me ama lá nessa casa? Ela até chegou a pensar que talvez teria alguma tia dela lá, né? E tudo mais. E ela, então, sempre muito nervosa, com muita raiva. Ela tinha muita raiva, tanto é que ela tá pisoteando as flores aqui do jacarandá, né? Que é essa árvore grande que tinha na frente da casa dela. E pelo jeito tem bastante lugar ali na Argentina. Ela esmagando ali as folhas, né? E falando assim pra irmã dela, essa menininha aqui do lado dela é a Leda, a irmãzinha dela de 6 anos. E a Leda falou, por que você tá tão nervosa? Eu tô com raiva de tudo. Eu tô com raiva que minha perna não funciona, eu tô com raiva do Pedro. Eu tô pisando nessas flores achando que é a cabeça do Pedro, olha só, né? Nossa. De tanta raiva que ela tava. Eu tô com raiva dessas flores. Mas por que você tá com raiva das flores? Elas são tão bonitas. Tô com raiva das flores porque elas sujam a frente da casa, elas sujam a casa. Ela estava desse jeito. Ela precisava mesmo ouvir sobre alguém que a amava, né? E ela vai no caminho, então, subindo o morro lá para casa com seus 8 irmãozinhos. Já pensou, Bia? Fazendo a subida lá para ir para casa do morro, levando 8 irmãos, um no colo. Então, no único braço bom que ela tinha, ela estava levando o irmão. E para melhorar a situação, o Pedro levou o papagaio. Vocês se lembram que tinha um papagaio? Ai, sim. O papagaio Carmelo. No meio do caminho, o Carmelo escapou, bateu a asa no rosto dela, arranhou. Nossa, já era azarada
A Nilda começou a chorar. Com a Nilda. Tudo aconteceu com ela, né? A Nilda começou a chorar e ela chegou muito irritada lá na casa. Mas quando ela chegou naquela casa, ela viu aquela casa tão linda, né? A casa da Nilda, para você ter uma ideia, como ela era tão simples, eles eram tão pobres, que não tinha piso, era chão de terra. Tanto é que ela tinha que jogar um pouquinho de água para poeira baixar. Olha que tristeza. O teto da casa dela era de folha, né? Era de palha. E as paredes eram todas feitas de barro. Olha só. E aí ela chegou lá na casa da Dona Lilá, essa casa bonita aqui, toda amarela, né? Essa casa aí que você tá vendo, ó. Ela chega lá na casa da Dona Lilá, e a casa da Dona Lilá tinha telhado de telha mesmo, né? Bem bonito, ela era pintada, a parede não era de barro. Olha o piso, gente, o ladrilho tinha estrelas. Olha o piso que eles estão sentados no chão, ó. Não era tapete isso, era o piso da casa, era cheio de estrelas. Ela ficou encantada. Ela ficou muito encantada com a casa da Dona Lilá, que era a casa onde as duas missionárias estavam usando para fazer essa classe de boas novas. E ela ficou olhando de um lado para o outro para ela ver se ela tinha algum parente, né? Porque as missionárias falaram que alguém que amava muito ela queria que ela fosse. Primeiro que ela achava que ninguém amava. Mas ela falou, quem sabe, né? Alguma tia, alguma irmã da minha mãe está lá e eu vou reencontrar, né? Porque eles moravam em outra cidade lá na Argentina. Quem sabe, né? Mas ela olhou do lado, olhou pro outro, não tinha ninguém que ela conhecia. Algumas crianças já estavam lá e a Dona Elva então pediu para elas se sentarem, né, no chão. Todos se sentaram. Ela sentou ali com seus irmãozinhos, ó, você pode ver, né? Com o nenezinho, o papagaio do lado, né? Lá no Pedro, o Pedro que era fogo, né? E elas estavam ali e a Dona Elva começou a cantar. E a Dona Elva começou a cantar a música que a gente estava cantando. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim. Qual que é a parte do coro? Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Não sei se foi exatamente essa música, mas pela letra que estava aqui na história, eu creio que seja essa. E a Nilda ficou encantada com a voz da Dona Elva. E a Nilda falou pra Leda, né? Leda, que voz linda que ela tem. Que música linda, que voz linda que ela tem, né? A Nilda já tava ficando muito contente de estar lá. Oh. E a Leda falou assim pra ela, né? A Leda era aquela irmãzinha que chupava o dedo, né? Sim. O tempo chupando o dedo. Aí ela tirou o dedinho da boca e falou assim, eu nunca vi alguém cantar tão lindo na minha vida. Oh, que bonitinha! E as duas ficaram encantadas. E a Dona Elva cantou vários corinhos que faziam gestos, né? E a Nilda não podia mexer os dois braços, mas ela fazia com um só. Ela tentava, né? O outro ela tentava ficar segurando ali a camiseta do neném, pro neném não escapar. De vez em quando o papagaio gritava. E ela falava, eu fiquei imaginando elas dando aula com esse papagaio, né? Eu já ia mandar eu já ia pedir pro Zé buscar uma gaiola e prender o papagaio. E o papagaio de vez em quando gritava na aula, e a Nilda tentava fazer ele ficar quieto. Acho que o papagaio deu mais trabalho que o neném, né, na aula. Verdade. Mas enfim. Depois que a Dona Elva cantou, a Dona Eunice começou a contar a lição bíblica. E adivinha qual lição a Dona Eunice contou? Não sei não. Olha, a lição que o Zé mais gosta, a do book dele. Book sem palavras. Exatamente. Ela pegou um livro sem palavras. Olha só que legal. Livro sem palavras? Ixi, agora a Bia vai falar isso aí, ó. Fala de novo, Bia. Livro sem palavras? Eu não sei se sem assim não, mas não sei. A gente vai perguntar para a nossa professora de espanhola do Colégio Batista, a Tica. A Tica. Vamos lá, então. A Dona Eunice pegou exatamente o livro sem palavras. E aí ela começou a dizer que Deus, o nosso Criador, ó, e a Nilda tá lá prestando maior atenção, tá? Então eu devo colocar aqui, ó. A Nilda tá lá prestando atenção na história também. E ela começou a contar que o nosso Criador, o Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra, amava tanto aquelas crianças, amava cada um deles,
e sabia o nome deles, né? Sabia de cada um ali pelo seu nome. Sabia o nome da Nilda, e a Nilda ficou toda assim, né? Nossa, porque ninguém nunca tinha dado importância nenhuma para ela, só tratavam ela como uma criança aleijada, né? Alguém que era aleijado e que não podia fazer todas as coisas que as outras crianças faziam. E aí a professora Eunice, né, a dona Eunice começou a falar do amor de Deus, de como Deus nos amou e de como Deus estava preparando um lugar tão lindo. A dona Eunice até falou assim, ó, vocês estão vendo essa casa que tem janelas, que tem as paredes pintadas, como é bonita? E as crianças, sim. Ela falou, então, mas o céu é muito mais lindo do que aqui. E a Nilda começou a pensar, né? Mas como assim o céu pode ser mais bonito do que essa casa? Essa casa já é tão linda. E aí a dona Eunice, né, começou a falar, porque no céu nós vamos ter ruas de ouro, por isso que essa página é amarela, porque o céu nós vamos pisar nas ruas de ouro. A Bíblia fala que no céu há um rio de águas cristalinas. A Bíblia fala, Bia, que as portas do céu são de pérolas. Já pensou? Que maravilha! Ai, que e algumas outras são de pedras preciosas. Tudo sendo criado ali, construído por Jesus, por amor a mim e a você. E a dona Eunice contando, e a Nilda impressionada com um lugar que pudesse ser mais bonito do que a casa da dona Lilá. Mas aí a dona Eunice falou, mas tem um problema, porque o nosso pecado não pode entrar no céu. E aí a dona Eunice disse assim, nenhuma mentira, raiva, ódio, amargura, palavrão, nada disso, maldade, porque o pecado é tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz que não agrada a Deus. E então a dona Eunice disse assim, mentira, ódio, raiva. Quando ela falou raiva, a Nilda já ficou com vergonha. A Nilda falou, então eu não posso ir, porque eu tenho muita raiva no coração. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho vontade de esmagar o Pedro. Eu tenho raiva porque minha perna não funciona. Tudo isso ela pensando ali, né? Eu tenho raiva desse papagaio que não fica quieto. Eu tenho raiva que todo dia eu tenho que fazer todas as coisas em minha casa. Só eu. Eu tenho muita raiva. Ela já tinha até falado que ela queria mudar, mas ela não conseguia. E ela pensou, então eu não posso ir para esse lugar bonito. Que pena. Eu tava tão impressionada com o céu. Eu queria tanto ir pro céu, mas eu não posso. Mas a dona Eunice não parou a história, né? Ela não fez que nem a tia Érica, né? Então, se você quiser. Ela continuou, ainda bem. Então eu vou continuar também, tá? Mas a dona Eunice chegou na página vermelha e falou assim, mas eu tenho uma boa notícia. Por isso a nossa classe aqui se chama Boas Novas. Eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia fala em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco. Aí, nessa altura do campeonato, a Nilda já tinha entendido que não era nenhuma tia dela que estava lá que amava ela, era Deus, era Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí a dona Eunice contou que Jesus morreu, ele derramou todo o seu sangue na cruz, mesmo que ele não tinha nenhum pecado. Ele fez isso por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E olha, eu deixo bem certo isso para você. Lá na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, toda a sua desobediência, toda a nossa mentira, toda a nossa raiva, nosso ódio, a nossa amargura, tudo isso Jesus levou na cruz. Os pecados que a gente já cometeu, os que a gente ainda vai cometer, ele levou sobre si, a Bíblia fala, todos os nossos pecados. O pastor Jaime, esse pastor que eu pedi para você orar hoje, que está muito doente no hospital, ele tinha uma mensagem que ele chamava de depósito de lixo de Deus. Ele falava que a cruz, ali onde Jesus morreu, ele foi o depósito de lixo. Por quê? Porque Jesus levou todo o lixo do mundo, né? Todo o nosso pecado, toda a nossa sujeira. Jesus levou sobre si, ele era santo, justo. Ele nunca pecou, mas ele levou o nosso pecado. E aí a Nilda ficou com pena de Jesus, porque Jesus morreu. Mas a dona Eunice contou para ela, mas Jesus não ficou morto não. Jesus, ele venceu a morte, porque ele é o Filho de Deus. Isso já tinha sido falado por Deus que aconteceria. Já ao terceiro dia que aconteceu, Bia, Jesus ressuscitou. Ele viveu de novo. E assim como ele viveu
e ele tem a vida eterna. Aliás, ele nunca teve nem começo, nem meio e não terá fim. Jesus sempre existiu, né? Deus sempre existiu. Deus é o Criador. Assim como ele ressuscitou e tem a vida eterna, ele também te oferece a vida eterna. Ele te oferece o perdão dos pecados. E todo aquele que crer que Jesus morreu e ressuscitou e pedir com a sua boca para ser salvo, tem os seus pecados limpos. E aí, depois de ter os seus pecados limpos, aí sim, pode ter a certeza do céu. Amém? Amém? Amém. Você crê nisso? Aí, na sua casa? Espero que sim. Se você não creia, creia hoje. Não creu ainda? Creia hoje. Creia hoje. Eu não tô falando essa parte só porque foi a história que a Dona Eunice contou. Eu falaria de qualquer maneira pra você. Você sabe que eu falo isso todas as lives. Né? Porque é verdade. É pura verdade. Pra você ir pro céu, não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras. Se fosse pelas nossas obras, nós nunca iríamos. Porque por melhor que nós tentamos ser, por melhor que você seja, um grossinho, bonitinho, uma criança tão maravilhosa, você nunca vai ser perfeito. E nem eu. Por mais que eu me esforce em ser uma pessoa boa, eu ainda vou pecar. Porque se até no pensamento eu peco, imagina. Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço. Então, por mais que eu tente, eu ainda vou pecar. Então, meus amores, salvação é só por Jesus. Se você ainda não tem certeza da salvação, faça como a Nilda fez aqui na história. Porque quando a Nilda entendeu, ela ali na hora do apelo, que a Dona Eunice falou, abaixa sua cabeça, fale com Deus. A Nilda fez isso de verdade, porque essa história é verdadeira. Eu também fiz quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. A Nilda falou assim, ó, Senhor Jesus, eu sou muito pecadora. Eu tenho muita raiva. Eu tenho raiva no meu coração. Eu tenho raiva de tudo que aconteceu comigo. Eu tenho raiva do meu irmão. Eu tenho raiva até da flor do jacarandá. Mas eu te peço perdão. E eu te peço que o Senhor Jesus seja o meu salvador. O Senhor pode ser meu salvador. O Senhor pode me salvar. A única oração que Jesus responde, não responde não, né Bia? Ele sempre vai responder sim. Sempre claro sim. que Jesus salvou a Nilda. E Ele quer salvar você também. Então, criança, adulto, jovem, qualquer pessoa que está assistindo a live, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala assim, ó, Romanos 10:9. Vamos ver se a Bia sabe falar junto comigo, igual o Zé. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Se você não aceitou Jesus ainda, faça isso agora. Fala, Senhor, eu entendo que eu sou pecador, eu te peço pela minha salvação, eu peço que o Senhor seja o meu salvador. Se você já é salvo, amém, você precisa, ó, crescer, ler a Bíblia, orar para você crescer em Cristo. Quando a Nilda entendeu tudo isso, e ela ali então sentada naquele piso tão lindo de ladrilho, ela realmente confessou o Senhor Jesus, ela confessou ao Senhor Jesus, né? Ela pediu para ele ser o seu único e suficiente salvador, ela se arrependeu de seus pecados e ela voltou para casa, né, já perguntando para as duas missionárias que dia que ia ter escolinha de novo, né, que dia que ia ter aulinha outra vez, e ela desceu toda feliz para casa. No caminho, ela pediu para a Leda pegar 2 flores de jacarandá para ela, e a Leda falou assim, por que você não gosta das flores? Desculpa pra flor. Você acha tudo feio as flores? Não, ela pôs no cabelo, ela penteou o cabelo quando ela chegou em casa, ela colocou as flores, ela falou, mas agora eu acho elas lindas, eu acho lindas as flores do jacarandá. E colocou, chegou em casa, fez a janta toda feliz para os seus irmãos. E todo mundo na casa dela ficou pensando, o que aconteceu com essa menina? Ela foi salva. Será que ela tá apaixonada? Não, ela foi exatamente isso. Ela foi salva. Ela finalmente entendeu que tinha alguém que amava muito ela e que criou ela e que amava a ela do jeito que ela era, com a perninha manca, né?
com a perninha lá de paralisia, com o bracinho paralisado, mas alguém que amava extremamente, sabia tudo da vida dela, que era Deus, e que Jesus tinha morrido. Então ela ficou muito contente. Ela se tornou uma outra pessoa, e é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, tem que ser, né? É uma nova criatura, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a Nilda ali ficou toda feliz. Algumas semanas depois, né, elas continuaram a ter as aulas lá na casa da Dona Lilá, e ela não perdia nenhuma. Ela levava seus irmãos, ela subiu um morro numa maior alegria com o papagaio e tudo, com o Pedro e tudo, né? E ela ia toda feliz. Só que aí as missionárias falaram que elas iam começar a classe de Boas Novas do outro lado da cidade. Era uma boa caminhada, uma caminhada muito longa. Muito longa. Será que a Nilda ia? O que você acha? Não sei. As missionárias falaram isso pra ela e ela falou assim: pode passar na minha casa que eu vou com vocês. E as missionárias até pensaram: mas como você vai, Nilda? É muito longe. Elas não queriam falar pra ela, né? Sua perna não é boa. A Nilda falou: mas eu vou dar um jeito de ir, porque eu quero muito aprender sobre Jesus, eu quero muito aprender sobre a palavra de Deus. E lembra, ela não sabia ler. Então ela não podia simplesmente, as missionárias podiam dar uma Bíblia para ela e falar: leia a Bíblia que você vai aprender. Não tinha jeito, ela não sabia ler. Então ela precisava ouvir a palavra de Deus, ela precisava aprender ouvindo. Provavelmente a mãe dela também não sabia ler e nem tinha tempo, né? Trabalhava na casa das pessoas, ainda tinha 8 filhos, né? E a história nem conta nada sobre o seu pai. Então, ela tinha que ouvir a palavra. E ela fazia o maior esforço. Por quê? Porque ela queria crescer. A página verde lembra exatamente isso. O crescimento em Cristo. A gente só cresce se alimentando, não é? Se você não come e não bebe nada, você pode morrer. A gente só cresce também na fé, na vida espiritual, se a gente se alimenta do alimento que Deus deu, que é a Bíblia. A Bíblia é o pão, é o leite, é o mel, ela mesma se chama assim. Então a gente tem que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia para que a gente possa crescer. E a Nilda então insistiu: eu vou com vocês. E elas passaram lá na casa da Nilda. A Nilda já tinha deixado todas as suas responsabilidades feitas. Olha que menina, hein? Olha que menina especial, prendada. Ela já tinha feito o almoço, ela já tinha cuidado da limpeza da casa, já tinha jogado água lá no chão de terra para a poeira baixar, já tinha deixado as crianças tomadas banho, seus irmãozinhos, deixou a Leda responsável por o Carlos, que era o mais velho, era o depois dela, responsável pelos outros, avisou que ela ia demorar, deixou tudo pronto para que quando sua mãe chegasse também encontrasse a casa arrumada. Olha, e é assim que a gente deve fazer mesmo, a gente não deve deixar de lado as nossas responsabilidades. Ela cumpriu tudo e foi, gente, mas com muita dificuldade, acompanhando a Dona Elvia, a Dona Eunice, até o outro lado da cidade, para poder ouvir mais sobre Jesus. No meio do caminho, ela cansava, ela pedia um pouquinho para ela se sentar, ela sentava em algum tronco de árvore, e as missionárias esperando ela com a maior paciência. Às vezes perguntavam: sua perna tá doendo, Nilda? Ela dizia: tá doendo um pouquinho. Aí ela passava a mão assim: mas já tá ficando boa, e vamos lá. Isso tudo, olha, nos mostra como a gente deve, como ela amava aqui aprender sobre Deus. E olha, hoje a gente não tem dificuldade para aprender sobre Deus, né? A gente tem a Bíblia nas nossas mãos. Vocês que estudam no Colégio Batista têm aulas bíblicas todos os dias. Vocês que frequentam uma igreja também que prega a palavra de Deus, você escuta sempre. Nós estamos numa época de pandemia agora que tem lives, né? Se não diariamente, tem toda semana. A gente não tem problema hoje, né, com a internet de aprender a palavra de Deus. E muitas vezes tá tudo isso aí de bandeja pra gente e a gente nem sequer abre a Bíblia ou liga o computador para ouvir uma pregação, para ouvir uma história, né? Que triste. Hoje tem tudo assim e a gente não faz esforço. E essa menina, arrastando essa perna, atravessava a cidade só para ouvir a palavra de Deus. E quando chegou lá, ela estava até suada, né? Toda vermelha. E logo então eles se sentaram para ouvir a palavra de Deus. E se você quiser saber
o que a dona Eunice contou nessa segunda aula, porque ela deu uma continuidade ao livro Sem Palavras, né? Eu te convido para voltar aqui na terça-feira, né? Isso. Terça-feira, às 18 horas, para a gente continuar e ver o que agora a Nilda ia aprender ali com as missionárias, com a dona Eunice, com a dona Elva. E eu quero te fazer uma pergunta antes da gente ir para a nossa competição. Você que já é salvo, você que já tem Jesus no seu coração, você se esforça para ouvir a palavra de Deus? Você se esforça para ler a palavra de Deus? Eu tenho falado muito isso. Às vezes as crianças acordam e logo já tem os afazeres da escola e algumas coisas de casa também para fazer, e também porque querem brincar. Algumas ficam dia inteiro jogando no celular ou jogando no computador. E só na hora de dormir, às vezes se lembra de Deus e fala: ah, Deus, obrigado por esse dia, me dá uma boa noite em nome de Jesus, amém. Tum. Ou às vezes na hora da comida, né? Obrigado, Senhor, pela nossa comida em nome de Jesus, amém. Isso não é ter relacionamento com Deus. Isso não é ter esforço. Assim, ó, você não vai crescer. E crescer é todo dia um pouquinho. Enquanto a gente está nessa vida aqui na Terra, enquanto Jesus não voltou para nos buscar, e lembra, Bia, a gente canta aquela música, né? Vamos cantar, me lembra de cantar terça-feira. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Jesus está voltando, a gente não pode perder tempo. A gente tem que crescer e a gente tem que falar do amor dele para as outras pessoas. A gente precisa falar do amor dele para as outras pessoas, porque ele está voltando. Não podemos perder tempo, não. Então não dá para ter um relacionamento com Deus de faz de conta. Ah, Senhor, obrigado por esse nome de Jesus também. Não é assim que se relaciona. É assim que você se relaciona com seus pais? Claro que não. Você precisa mesmo ter um tempo, ir lá no seu quarto, ler a palavra de Deus, né? Ler uma parte da palavra de Deus por dia, alguns versículos, deixar Deus falar com você e você falar com ele através da oração. Você tem usado o varalzinho lá que a gente fez, né? O varalzinho na IBF, nós fizemos, para quem não fez, nós fizemos um varalzinho com 5 prendedores, cada um com as cores do livro Sem Palavras. E nesses prendedores nós colocamos os pedidos de oração da nossa família, para que todos os dias a gente possa orar, falar com Deus. A oração é que vai fazer toda a diferença na nossa vida, não é, Bia? Sim. A oração faz toda a diferença. Então, se você já é um crente, precisa ter tempo com Deus. Então, vou de novo te fazer a mesma pergunta. Olha essa foto aqui. Uma menina com problema físico na perna, fazendo tanto esforço para ir ouvir a palavra de Deus e nem sabia ler e escrever. Eu e você fazemos esforço, porque para ler a Bíblia a gente tem que fazer esforço, a gente tem que deixar algumas coisas, colocar Deus em primeiro lugar e ler a nossa palavra, ler a palavra de Deus pra gente. Sem conversar aí agora ainda, tá? É muito sério isso. Eu quero que você pense, sobre isso. Você tem feito esforço para crescer espiritualmente? E quero fazer uma pergunta para quem ainda não tem certeza. Tia Érica, se eu morresse hoje, eu não sei se eu iria para o céu. Se Jesus voltasse hoje para arrancar aqueles que são salvos, igual a gente cantou na terceira estrofe, eu não sei se eu iria para o céu. Não durma hoje com essa dúvida. Lembre-se, ó, Jesus quer te salvar. Para isso, você tem que crer no seu coração e pedir com a sua boca. Feche seu olho agora. Fale assim para Deus: Senhor Deus, eu entendi que eu sou pecador. E eu te peço, eu te imploro, ó Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que Deus vê o nosso coração. Se você fez de todo o seu coração, você creu no seu coração que Jesus é o único que pode te salvar e você pediu com a sua boca, o que a Bíblia fala, Bia? Será? Será salvo. Amém. Muito bem, então. Vamos orar? Vamos. Pai querido, te agradecemos pela vida da Nilda, que tem nos ensinado a se esforçar, ó Deus, para aprender do Senhor. E primeiro ela nos ensinou também que devemos aceitar Jesus. Obrigado porque o Senhor me salvou quando eu tinha 14 anos. Ajude que agora, ó Deus, alguém possa ser salvo. Ajude aqueles que já são salvos a crescer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá então, tá? Agora a gente vai fazer algumas perguntas e aí vocês podem responder. Tá certo? GBF agora. Só que assim, ó, como a gente tá sem o Zé, a gente não vai brincar de Instagram e Zap Zap, tá? A gente só vai responder mesmo, tá bom? Quero ver quem vai acertar. Então eu vou deixar a Bia. Bia, você começa? Comece. A Bia vai começar, então ela vai fazer a primeira pergunta. Vai lá, Bia. Primeira pergunta. Atenção, hein?
país que a Nilda morava? Qual país? Fala de novo, qual país? Qual o país que a Nilda morava? Vamos ver quem vai responder primeiro. Tan, 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 tan. Qual o país que a Nilda morava? Vamos ver os nossos hermanos. Eu falei a língua deles hoje. Vamos ver. Ah lá, o Isaías já respondeu. Muito bem, Isaías. Vamos ver quem mais vai responder. A Esther Dara respondeu, a Duda, a Andréia. Isso, a Esther e o Davi. A Julia, ó. Beijo, Julia. O João e a Carol. Tá todo mundo acertando. Deixa eu ver quem mais. A Júlia. Oi, Julinha, não tinha te visto. Deixa eu ver quem mais respondeu pessoal tá aqui. respondendo certo? Todo mundo tá respondendo certinho. Todo mundo tá respondendo. Aí o Daniel e o André também lá na Bahia. Argentina! Ana Clara, isso aí, pessoal. Ela morava na Argentina. E eu vou te fazer a pergunta número 2. Quantos irmãos a Nilda tinha? Vamos ver quem vai acertar essa primeiro. Vários. Quantos irmãos a Nilda tinha? Tcham, 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 tcham. Vamos lá, hein? Já vi, gente. Todo mundo que respondeu Argentina tá certo. Na primeira. Vamos ver, tem alguém aí no Instagram respondendo? Vamos lá. Ó, já responderam ali. Vamos ver. Ô, Isaías, responde uma vez só, tá? Senão fica muita mensagem. O Isaías, o João, a Ana Clara já responderam. A Andréia, a Esther Dara, a Carol e a Lu. A Júlia. Maria Luísa, ó, beijo pra você, Maria. Parabéns, Maria Luísa. E aqui também no Facebook, todo mundo respondendo. Isso aí, Arthur. Quem responde? Isso, Sara. Muito bem. Oi, Sarinha. Beijo pra você. Ela tinha 8 irmãos. Certa resposta. Palmas! Ponto pro Instagram e pro Zap Zap, que hoje não tem disputa dos dois, não é? Muito bem. Ela tinha 8 irmãos. 8 irmãos. Todo mundo que respondeu 8 tá certo. Isso aí, Maria Luísa. Agora a Bia vai fazer a pergunta número 3. Atenção, que essa é cumprida, hein? Atenção. Qual o problema físico que a Nilda tinha e pelo que era causado esse problema? Por que ela teve esse problema? Ela tinha um problema na perna, né? Sim. E aí era causado pelo quê? Qual que é o nome da doença que causou o problema da Nilda, então? Muito bem, Bia. Você fez uma pergunta difícil. Isso. Oi, Sarinha. Um beijo pra você. Tava sentindo sua falta. Isso aí, Lala. É 8 irmãos. Você respondeu certinho. Isso aí, Arthur. Muito bem. Agora a outra pergunta é só. Ela tinha um problema na perna, né? E no braço. Foi causado por qual doença? Não era porque o irmão dela batia nela que ela tinha um problema. Nossa! Ela tinha um problema na perna e no braço. Ó, quem respondeu? A Duda respondeu aqui primeiro. Deixa eu ver. Vocês estão alguém respondeu paralisia infantil, pólio, da poliomielite, né? O nome da pólio, eu acho que é o nome da vacina, mas tudo bem, tá certo. Paralisia infantil, ela não tomou vacina. Isso, ela puxava a perna porque ela tinha paralisia infantil. Muito bem, a Maria Lúcia respondeu aí? Não? Então, paralisia infantil ela teve, né? Que triste. A última vez que teve essa doença no Brasil, se eu não me engano, foi no ano de 1994, há 25 anos atrás, olha só. Foi a última vez que alguma criança teve paralisia infantil no Brasil. Porque agora todo mundo toma o Zé Gotinha, né? Isso, pessoal, todo mundo que respondeu paralisia infantil, tá certo! Certa resposta, é o nome do problema que ela tinha. Agora, eu vou fazer a pergunta número 4. Qual era o nome do irmão que batia nela, Isaías? Qual era o nome daquele irmão que batia e atormentava a vida da Nilda? Terrível! Vamos ver quem vai responder primeiro. Isso aí, Julia. Isso aí, paralisia infantil. Vamos ver quem vai responder primeiro. Qual era o nome do irmão que atormentava a Nilda? Isso, Isaías. Muito bem. Só uma vez. Quem respondeu aí? A Maria Luísa? Pedro. Resposta correta é isso, João. Muito bem. Andréia, Esther Dara, Julia. Todo mundo está respondendo Pedro.
Certa resposta. Muito bem, Maria Luísa. Que bom que você tá aí. Não está com acento porque eu estou... Tudo bem, Carol, não tem problema. Todo mundo que respondeu Pedro acertou. Dá um parabéns aí, Bia, para eles. Parabéns para todos os ouvintes. Isso, Davi, Esther, Felicitações. Como que é? Felicitações. Em inglês, se o Zé tivesse aqui, ele ia falar congratulations. Congratulations. Não é, João? Tá certo, João? Não é happy birthday, né? Não é happy birthday. Isso aí, Pedro, tá certinho. O Pedro não, Arthur. O Arthur respondeu Pedro. Muito bem, Arthur. Vamos lá, então. Pergunta agora da Bia. Isso, quinta pergunta, gente, ó. Nome das missionárias. Qual que era o nome das missionárias? Então, eram duas, né? Era. Qual era o nome, então? A Bia quer saber qual é o nome das duas missionárias que falou de Jesus para Nilda. Vamos ver. Boas notas. Vamos ver quem vai acertar. Vamos ver. Pode dar uma dica, Tchê? Pode. As duas começam com a letra E. Aí a Duda já acertou. Aí vamos ver quem mais vai colocar. A Julia tá perguntando cadê o Zé. O Zé tá doente, Julia. O Zé tá sem voz. Isso, não é Eva, é Elva. Quase. Mas tá bom, viu? Parabéns, João. É a Elva e a Eunice, tá bom? As duas missionárias. Todo mundo que colocou Elva e Eunice. Muito bem, Stardara, muito bem. A Julieta faltando uma aí, né? Tá certo. Ó, vamos correr, senão vai cair a live do Instagram. Tá bom? A última pergunta para vocês. Qual foi a decisão mais importante que a Nilda fez na vida dela? Qual foi a decisão mais importante que a Nilda fez na vida dela? Vamos ver quem vai responder primeiro. Você já sabe, Bia? Eu não. Então, se eles não acertarem, você responde, tá? Tá. Vamos ver qual foi a decisão mais importante. Eu acho que eles vão acertar sim. Eu também acho que eles vão acertar. Eles são muito inteligentes. Todo mundo presta muita atenção na aula. Vamos ver. Pessoal, já tem gente que respondeu. Isaías respondeu. Isso aí, Arthur, Elvia, Eunice. Isso, Ana Clara. Muito bem, André. Muito bem, João. Isso, deixa eu esperar mais um pouquinho para dar a resposta. Enquanto vocês estão respondendo, amanhã a gente vai ter a live só da tarde, só às 18 horas, tá? Quem sabe, né, hoje o Zé já tá melhor e ele possa aparecer, tá bom? Então amanhã é Dia dos Pais, certo? A gente não vai ter nada de manhã, nós não vamos ter a live das crianças, mas às 18 horas eu encontro vocês aqui, tá? No Facebook do Pastor Wagner amanhã, porque é da igreja, e a gente vai continuar o Mensageiros com o profeta Elias, história do profeta Elias amanhã. Eu espero todos vocês aí no Instagram, aqui no Facebook também. Quem escreveu, ela aceitou Jesus, ou foi salvo, ou recebeu Jesus como seu salvador? Certa resposta! Muito bem, parabéns aí, Maria Luísa, parabéns a todos vocês aqui do Facebook. Deus abençoe vocês, eu espero vocês, eu e a Bia. E quem sabe o Zé, que horas? Amanhã, 18 horas. Amanhã é você, né, Bia? Isso, a Filó tá viajando. Então amanhã a Bia, quem sabe o Zé já vai estar melhorzinho, né? Se ele tiver com um pouquinho de voz, ele já consegue vir. E você que tem o seu pai, né? Passe um bom tempo aí com o seu pai, então. E todos nós vamos passar um bom tempo com o nosso Pai Celestial, Senhor nosso Deus. Amém? Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã às 18. Tchau, pessoal. Parabéns pela participação. Foi muito boa.